O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana decisiva, é uma frase um bocadinho gasta, mas esta foi mesmo uma semana decisiva para a União Europeia. Começámos a semana sem saber se iria ou não haver ajuda à Ucrânia, que tipo de ajuda é que iria existir ou não, se seria ajuda financeira direta dos Estados-membros ou então recorrendo aos chamados e famosos ativos russos, e também uma semana em que seria decidido e teria que ser assinado até hoje o acordo com o Mercosul que está a ser negociado há 25 anos. O que é que acontece? Esse acordo não foi anunciado, mais uma prática habitual da União Europeia, não foi assinado, adiado pelo menos até janeiro. Os ativos russos também não foram usados e a União Europeia lá encontrou à 25ª hora uma solução de emissão de dívida conjunta, mas desta vez com 3 Estados a ficar de fora. É, de certa forma, um sinal de responsabilidade encontrar-se uma solução, mas ao mesmo tempo todas as fraturas ficaram expostas dentro de uma União bastante frágil entre a pressão de Trump e a pressão de Putin. E para discutir os resultados deste acordo e as cenas que se vão seguir, convidámos o Rui Tavares, que é comentador da SIC e ex-eurodeputado, António Martins da Cruz, embaixador, o general Pinto Ramalho, ex-chefe de Estado-Maior do Exército, e o Henrique Burné, que é especialista em assuntos europeus. Henrique, eu ia começar por si, eu li um artigo seu que publicou ontem, onde dizia que a escolha dos europeus está feita. Isto tem muito que ver com o facto de terem que assumir que deixam de ter o guarda-chuva norte-americano com que estavam habituados a contar, mas o Henrique concluía também que agora a Europa tem que se provar que é capaz de viver com as escolhas que fez. O que é que isso significa à luz do acordo que foi agora firmado? Que consequências é que isto vai ter? Quais os desafios? O que é que isto vai exigir dos cidadãos da União Europeia? Boa noite. Diz duas coisas. Diz que a Europa está consciente da obrigação que tem, e a obrigação não é só para com a Ucrânia. A consciência dos europeus é que o problema da Ucrânia é um problema europeu. Ou seja, os europeus consideram que a segurança da Ucrânia é um problema seu também. Que se a guerra correr mal para a Ucrânia, se a Rússia sair da Ucrânia como vencedora, sair com a conclusão de que pode invadir e conquistar territórios, isso é uma lição que pode tirar para outras paragens, nomeadamente para os países bálticos. E, portanto, os europeus têm essa consciência. Simplesmente não têm capacidade de olhar todos para esta realidade da mesma maneira e tomar a mesma posição. O que aconteceu aqui? O que aconteceu no Conselho Europeu foi uma decisão, apesar de tudo, inédita. Se nós não tivéssemos falado dos ativos russos, nós hoje estaríamos a dizer o que aconteceu é inédito. Os europeus resolveram que vão emprestar dinheiro à Ucrânia, que a Ucrânia pagará quando e se a Rússia lhe pagar indenizações de guerra, e decidiram fazer isto a 24 porque 3 não quiseram participar. Deixa-me só interromper uma coisa. Até há poucos dias, o primeiro-ministro alemão, que é uma pessoa bastante poderosa dentro da União Europeia, defendia publicamente, escreveu um artigo muito detalhado e tecnicamente detalhado no Financial Times a explicar porque é que se devia usar os ativos russos, e a própria Presidente da Comissão Europeia também. Quando a solução é diferente, fica estranho quando duas pessoas tão importantes na arquitetura europeia... Mas é aí que eu ia, ou seja, eu acho que se nós não tivéssemos ouvido falar dos ativos russos, nós hoje estaríamos a dizer que a União Europeia tomou consciência da seriedade, e notaríamos outra coisa também, que é a Europa que existe já não é a Europa dos tratados. Isto é, na prática, nós temos uma União Europeia onde a Ucrânia praticamente faz parte, pelo menos está completamente presente na cabeça dos decisores, e temos 3 países que estão fora, na prática, foram postos fora auto-excluíram-se e deixou-se que eles se excluíssem desta decisão. Isto seria o que nós estaríamos a dizer. Não termos conseguido o plano A, que eu só queria chegar aí. Que era pôr o dinheiro dos russos a pagar a Ucrânia, desvaloriza o plano B ou é na mesma uma prova de força histórica da União Europeia? Desvaloriza, porque eu acho que o que estava em causa no plano A dos ativos russos era uma coisa completamente diferente. Era a Europa tomar consciência de que está numa situação inédita, isto é, que não só tem a ameaça Rússia, mas tem a ameaça americana. Porque há um detalhe sobre estes ativos que não pode ser ignorado. No plano de 28 pontos dos Estados Unidos, aquele plano desenhado entre os Estados Unidos e Moscou para a paz na Ucrânia,
Um dos pontos, o 14, refere-se expressamente aos ativos russos. E os Estados Unidos contam com esses ativos e contam com negociar esses ativos com a Rússia para, em parte, reconstrução da Ucrânia, em parte, para um veículo de investimento russo-americano na Rússia e na Ucrânia. Portanto, o que estava aqui em causa era a Europa dizer, não, estes ativos vão ser usados para financiar a Ucrânia e somos nós que garantimos isso. Portanto, o que a Europa não foi capaz, ou os 24 que sobraram, nem isso foram capazes de decidir que os ativos russos serviam para garantir o empréstimo que a União Europeia fizesse à Ucrânia. E isso foi uma perda, isto é, os europeus, na verdade, não têm todos a mesma visão sobre as circunstâncias. Porquê? Mas isso já sabíamos. Mas perante estas novas circunstâncias isto é mais grave. Porquê? Porque neste momento a União Europeia, o que lhe aconteceu foi, houve países que temeram a Rússia e houve países que temeram a pressão americana. O que significa que a Europa, neste momento, não é capaz de responder a esta nova circunstância. A conclusão que nós tiramos daqui. Foi importante a decisão tomada, mas não responde à circunstância nova que tem. Então deixa-me perguntar ao embaixador António Martins da Cruz, a utilização dos fundos russos que estão genericamente depositados na Bélgica, sendo inédita, teria sido uma grande arma ou era demasiado perigosa pelas retaliações possíveis? Boa noite. Eu acho que era demasiado perigosa por uma razão. Porque não havia, e o primeiro-ministro da Bélgica anda a dizer isso há 3 ou 4 meses, apesar das insistências contínuas da senhora von der Leyen, que só mudou de agulha à última hora, havia problemas legais muito importantes. E nós não nos podemos esquecer do seguinte, num Conselho Europeu, a seguir ao Conselho Europeu, há 27 conferências de imprensa dos 27 presidentes e primeiros ministros. Nenhum pode ir a uma conferência de imprensa dizer a minha posição perdeu. Ou seja, o denominador comum a 27 tem que ser suficientemente largo para que todos tenham um ar vitorioso. Para que nenhum perca. Okay. Para que nenhum perca. Aliás, nas conferências de imprensa que nós vimos, na conferência de imprensa que vimos esta manhã, alguns diziam que não tinham, davam a entender que não tinham perdido. Mas mais do que isso, e nós também temos tendência para nos esquecer, é como é que se compagina o interesse europeu com os interesses nacionais. Nós temos em volta da mesa 27 políticos que foram eleitos e têm os interesses nacionais a defender antes dos interesses europeus. Porque se eles não ganharem as eleições no seu país, não estão sentados à mesa. Mas à luz dos interesses nacionais, a perspectiva de terem que ser os cidadãos da União Europeia a pagar, provavelmente, este empréstimo, porque se estivermos à espera do pagamento da reparação russa pela guerra, provavelmente não vai chegar. Então, à luz dos interesses de cada país, provavelmente isto é uma má jogada, não é? Depende. Por exemplo, se tivesse sido utilizado os assets, os ativos russos, as garantias eram exatamente as mesmas. E podiam ser... E ainda por cima, e agora, o que foi decidido? Foi decidido fazer o empréstimo. Será a quarta vez que a Europa vai ao mercado. Não foi decidido nada quanto ao prazo nem quanto ao juro. Neste momento já há 3 empréstimos. Um de 800 mil milhões, o SAFE 150 e o Global Europe quase 80 milhões. Isto significa o seguinte, significa que este empréstimo vai ser entregue à Ucrânia, não foi decidido, vai ser entregue à Ucrânia para quê? Para 2 coisas, fundamentalmente. Primeiro, para pagar o armamento americano, porque a Europa não tem manifestamente armas para vender à Ucrânia, e em segundo lugar, para reforçar o orçamento da Ucrânia. Eu não vi nenhuma preocupação em nomear uma auditoria, para ver como é que esse dinheiro é gasto. Segunda coisa que é importante na resolução do Conselho Europeu, como é que a Ucrânia vai pagar este empréstimo quando receber indemnizações da Rússia.
Mas onde é que está o Tratado de Paz que diz isso? Claro. Nada garante que vai haver indemnizações. Vamos-nos pôr no papel dos russos. Eu, se fosse russo, a última coisa que eu pagava era indemnizações por causa da guerra. E é óbvio que nós ainda estamos numa fase preliminar de negociações. Nestas coisas, nós tendemos a esquecer o seguinte, que as negociações, a guerra mais violenta, depois da Segunda Guerra Mundial, a guerra mais violenta que houve foi a Guerra do Vietnã. As negociações de paz no Vietnã demoraram 3 anos e meio. 3 anos e meio. E não houve cessar-fogo. Enquanto o Sr. Kissinger negociava em Paris com o Vietcong, os americanos continuavam alegremente a bombardear o Vietnã do Norte, o Camboja e às vezes até o Laos. Estamos a esquecer disso porque se passou nos anos 60. Rui, Vítor Orbán dizia, já depois de ter acordado com este acordo, dizia que os ucranianos nunca vão pagar e que isto, no fundo, estamos a falar de dinheiro perdido. Que impacto é que tu vês que isto possa ter na cidadania europeia? Bem, boa noite, obrigado pelo convite. Vítor Orbán já há bastante tempo que desempenha no Conselho Europeu e na política europeia, em geral, um papel um bocadinho como o dos trolls das redes sociais, em boa medida fazendo um combate político em que o que ele diz pode não ser exatamente alinhado com Putin e com Trump, mas é na prática aquilo que dá jeito a Putin e a Trump a cada momento. E, portanto, o seu papel é no Conselho Europeu o de minar as possibilidades de estes temas se resolverem. E desse ponto de vista eu estou com aquilo que dizia o Henrique, quer dizer, a União Europeia não dá espetáculo. Tem drama, mas não dá espetáculo, não marca golos do meio da rua. O que seria, basicamente, o confisco dos ativos russos ou outra forma qualquer que diretamente fizesse essa ligação. No entanto, aquilo que foi conseguido é aquilo que nós andávamos a falar há 15 anos, desde os tempos da crise da zona euro. A ideia de emitir eurobonds, tanta gente defendeu, Paul Krugman, Wolfgang Munchau, Mário Draghi. A Alemanha disse várias vezes que nunca, a Angela Merkel disse que em tempos da sua vida não haveria emissões de eurobonds e agora já começa a ser um relativo hábito emitir dívida conjunta e aqui ainda outro detalhe que teria sido considerado espetacular há 10, 15 anos atrás. É que quando todos não querem emitir eurobonds, se pode emitir eurobonds por cooperação reforçada. E isso, ou seja, que há com países de fora. Acima de 11 países pode-se constituir uma cooperação reforçada. Neste caso ficaram 3 de fora. Ficaram 3 de fora. Todas aquelas questões de fiscalização, todas as questões legislativas, elas vão ter que ser dirimidas entre os países que ficam dentro agora. E eu não acredito, por exemplo, que a fiscalização à Ucrânia não se faça, porque tal como nós tivemos avaliações de 3 em 3 meses para serem libertadas tranches do nosso empréstimo da Troika, creio que a Ucrânia também, os parlamentos destes países todos, incluindo famosamente o Bundestag, vão levar a sério esse dinheiro pelo qual estamos nós a dar garantias. Portanto, eurobonds emitidos por cooperação reforçada. Mas essa diferença de tu teres 3 países em que os cidadãos desses países sabem que não vão ter nenhum compromisso financeiro com esta proposta, isso não é terrível para os cidadãos dos outros países? Esta desigualdade? Eu não creio que seja. Por um lado, é uma solução que está nos tratados, a cooperação reforçada está nos tratados, está perfeitamente sólida do ponto de vista jurídico e também é verdade que estes 24 países têm risco, mas não têm só risco. Porque, desde logo, os mercados estão interessados em investir na Europa. Isto é o equivalente a war bonds, não é? A títulos de guerra que no passado deram lucro. Houve gente que investiu neles para precisamente realizar lucro. Agora gera dívida, como é óbvio. Também gera dívida. Depois são pagos, vamos ver ainda qual é o juro, quais são os prazos e por aí fora. Depois, por outro lado, aquilo que, para mim, era mais incerto na solução dos ativos russos, não tinha tanto a ver com se era possível, num período de guerra, ao abrigo de uma interpretação de emergência, porque um país agrediu o outro, congelar os seus ativos e depois confiscá-los e utilizá-los para reparações. E isso eu creio que há histórico suficiente para validar uma solução dessas. Era outra coisa. A base jurídica para o poder fazer, contornando o veto húngaro, é um artigo, e desculpem lá ser um bocadinho técnico, mas vou tentar ser o mais rápido possível. O artigo 122, que é um artigo que vem desde os tempos do Tratado de Roma, que era o artigo 100, que tem 2 partes. Uma parte que é, se houver um problema de energia ou um problema de aprovisionamento de um Estado-membro, pode utilizar-se uma forma expedita de legislação que não precisa de unanimidade, mas também não passa pelo Parlamento Europeu.
E serve essa forma expedita da legislação para ajudar um Estado-membro. Ora, a Ucrânia não é um Estado-membro. Este artigo 122 estaria sempre ali na dúvida sobre se um desafio legal levantado no Tribunal de Justiça da União Europeia daqui a uns meses não iria deitar abaixo. E disso, com a cooperação reforçada, eu não tenho medo. A cooperação reforçada segura, está portanto, completamente segura nos tratados, já foi utilizada uma série de vezes, já tentámos fazer uma cooperação reforçada para uma taxa sobre as transações financeiras que depois acabou por não funcionar, mas foi porque depois os Estados-membros que se interessaram nisso não foram até ao fim. E para terminar, na verdade, será que na prática o que a União Europeia não está a dizer, embora não diga com as letras todas, uma vez que o dinheiro é fungível, ele não é metido em compartimentos, não é que os ativos russos estão imobilizados indefinidamente. Os ucranianos pagam este empréstimo se a Rússia pagar reparações de guerra. E acreditas que vai pagar reparações de guerra? Ninguém sabe como é que a guerra vai acabar, mas a Europa faz, neste momento, com este empréstimo, uma aposta que está apostada em sustentar a Ucrânia, até ver o que é que se chega no tal acordo de paz. Então, é um bom ponto para perguntar agora ao General Pinto Ramalho. Não, eu gostava de lhe perguntar se este apoio à Ucrânia, a ideia que dá é que a guerra vai continuar, a guerra pode continuar. Pode continuar, vai continuar. Pode complicar o acordo de paz? Vai continuar. Aliás, se ouvirmos aquilo que, se tivermos em conta, aquilo que Putin referiu, olhou para o ano de 2026 como um ano de guerra em que a guerra vai continuar. O próprio Trump diz que é bom que realmente Zelensky se apresse, senão os russos podem mudar de opinião e continuar o conflito. Portanto, o que se passa aqui concretamente é que não há previsão da guerra acabar. Foi referido aqui que na guerra do Vietnã o cessar-fogo não aconteceu e as negociações demoraram 3 anos e meio. Está aqui uma questão muito concreta que nós temos que olhar para aquilo que é a narrativa ucraniana e a narrativa russa. A narrativa ucraniana quer um cessar-fogo já e depois negociar, eventualmente durante 3 anos, um jeito que isso lhe dava para recuperar, enfim, as suas capacidades do ponto de vista militar. A Rússia não concorda com isso, nem pouco mais ou menos, porque sabe o que é que ia acontecer. Portanto, não haverá encontro de contas, como se costuma dizer, entre um cessar-fogo e um acordo de paz. Portanto, aquilo que acontece em relação à Ucrânia é que estes 90 mil milhões para 2 anos são totalmente insuficientes. O orçamento da Ucrânia para um ano é de cerca de 135 milhões, incluindo o apoio... Mil milhões. 135 mil milhões, incluindo o apoio militar. Portanto, estamos a falar aqui em 45 mil milhões para um ano e para o ano seguinte. Portanto, é insuficiente. É insuficiente e, portanto, certamente a União Europeia vai chegar-se à frente, mais uma vez, para, enfim, eventualmente reforçar este processo. E teremos aqui o tal problema de mais dívida e mais participação em relação aos contribuintes europeus. Eu acho que quando se dizem aqui questões como a Ucrânia irá pagar quando as reparações de guerra acontecerem, eu julgo que a União Europeia tem feito algumas declarações e algumas afirmações que pecam por realismo. Nós assistimos à reunião... Não é crível que a Rússia pague essas reparações? Não é crível. Mas eu ainda ia puxar um pouco mais atrás. A reunião que tivemos com os ministros dos negócios estrangeiros, lideradas pela Comissão e pela Alemanha, e o que saiu de lá foi realmente a ideia de se utilizar os ativos russos. Havia até a afirmação de que havia já um documento jurídico suficientemente robusto para que isso acontecesse. Ora bem, nós sabemos que todas as instituições europeias, todas as instituições financeiras apontam para os problemas inerentes à utilização dos ativos russos. Eu sugiro um artigo que foi hoje publicado pelo Financial Times, que faz a comparação daquilo que podia ser a retaliação russa em relação aos ativos europeus que estão na Rússia. É que estão ainda a operar na Rússia cerca de 2.300 empresas europeias, bancos inclusive. Portanto, quer dizer, provavelmente não sei quem é que iria perder mais. Por outro lado, o próprio sistema financeiro ia entrar em colapso. Quer dizer, não é por acaso que também assistimos a uma agência de notação dizer à Euroclear que se realmente acontecesse este processo, que lhe baixava a notação e, portanto, o que é que isso significa? Portanto, esta ideia da utilização dos ativos russos, do ponto de vista moral, pode ser louvável, do ponto de vista daquilo que é o sistema financeiro do direito internacional, realmente, quer dizer, não é possível. Deixa-me perguntar uma coisa ao Henrique. Mas, Henrique, então o que é que justifica que a Comissão Europeia tenha começado por pôr esta proposta em cima da mesa? Porque era a maior pressão sobre a Rússia. O ponto mais relevante desta história parece-me ser 2. Os 2 pontos mais relevantes. Primeiro,
Como se viu pela reação da Rússia, isto é o que mais incomodou a Rússia. Financiar a Ucrânia permite que a Ucrânia se continue a defender. Coisa que, obviamente, incomoda a Putin, mas Putin incomoda-lhe muito mais perder o acesso ao dinheiro do que perder homens. Isso é uma coisa com a qual tem vivido razoavelmente bem. Uma coisa é, ao financiarmos a Ucrânia continua a poder defender-se. Pelo menos, enfim, parcialmente, o Sr. General dizia com razão, não é o suficiente, mas estamos a ajudar a Ucrânia a poder defender-se. O problema é, a ameaça de utilizar os ativos russos era uma ameaça sobre a Rússia, sobre o dinheiro que a Rússia tem, que não é assim tanto, e que conta com ele. E que conta com ele, como eu estava a dizer, este ponto é absolutamente não irrelevante. Conta com ele para negociar com os Estados Unidos. Está no plano discutido com os Estados Unidos. O que a Europa estava a dizer é, não vão mexer nesse dinheiro. Somos nós que estamos a dizer que esse dinheiro vai ser usado com a Ucrânia. Há um detalhe... Permite-me já agora uma coisa. E vamos fazê-lo contornando o veto húngaro. Ou seja, não contem com os húngaros para impedir este... E já agora deixe-me introduzir também um aspecto só. Quer dizer, e nós achamos que Trump, se quiser utilizar os ativos russos, vai depender de uma negativa europeia? Nós não podemos achar... Não. Não, depende. Não sejamos ingênuos. Está em jurisdição europeia. Se estiverem bloqueados no Euroclear, sim, está dependente. O que tem é uma arma negocial que deixou de ter. E, aliás, não é por acaso que a percepção que tem é que não foi só a Rússia a fazer pressão sobre os países europeus, foram os Estados Unidos também. E, portanto, aquilo que nós assistimos dos Estados Unidos quer Rússia, quer Estados Unidos. Mas há aqui um detalhe Mas que não é a pressão dos Estados Unidos era porquê? Para não se utilizar... Parece-me que é a mesma lógica, porque os Estados Unidos não querem que estes ativos fiquem dependentes da decisão europeia, quer que estes ativos possam ser dependentes da sua negociação com a Rússia. Mas há aqui um detalhe, que é aquilo que o Rui ia dizer há pouco, parece-me, que é estes ativos, apesar de tudo, houve uma decisão já a semana passada que os congelou indefinitivamente. Isto eram dependentes de sanções que de 6 em 6 meses tinham que ser renovadas. E usou-se mesmo o artifício legal. Nós estamos a ser altamente criativos do ponto de vista jurídico, para dizer o mínimo. Estamos a ser muito criativos, mas a verdade é que se congelaram estes ativos indefinidamente. Ou seja, apesar de tudo, não se consegue usá-los, mas está decidido que eles estão dentro das sanções que não têm que ser renovadas de 6 em 6 meses, não estão, portanto, dependentes da Hungria. E, de facto, é dito que logo se verá se não se vão usar estes ativos para pagar os tais empréstimos se a Rússia não pagar indemnizações. Portanto, há aqui esse lado. Portanto, a resposta à questão é a Europa, esta era a principal arma que a Europa tinha para regressar à mesa das negociações. O Sr. General tem razão, nós temos muito poucas armas. Foi um movimento sobretudo tático, digamos assim. Era um movimento tático para poder reagir à pressão tenaz que a Europa neste momento sente, de um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos. Nós não nos podemos queixar que a União Europeia cede nos tratados comerciais, cede na legislação do digital, cede em tudo o que os Estados Unidos pedem e depois, quando a Europa reage, dizer, mas a Europa agora está a reagir, agora lá pode reagir. Quer dizer, a Europa tem poucos instrumentos com que pode reagir. A outra questão que se coloca, o Sr. Embaixador dizia com razão, aquilo é uma reunião de 27 Estados-membros que pensam no interesse nacional em primeiro lugar. Aquilo que se nos coloca como desafio, voltando ao começo da conversa que estávamos a ter, o desafio que se nos coloca era que os 27, ou pelo menos os 24, olhassem para o mundo e dissessem com o que se está a passar na Rússia, com o que se está a passar nos Estados Unidos, nós estamos no mesmo barco. E a conclusão é, não estamos. Os 24 não acham que estejamos no mesmo barco. Essa é a conclusão. E quanto a isso, não há maneira de os obrigar. Embaixador, acha que este passo pode, de alguma forma, acelerar ou clarificar as coisas para umas negociações de paz na Ucrânia ou não atrasa nem adianta nessa matéria? Eu acho que não tem as decisões que foram tomadas no Conselho Europeu. Não. Aliás, eu acho até que não sei qual é a base legal nem a força jurídica para o congelamento ad eterno dos ativos russos. Tenho muitas dúvidas que isso possa ser mantido. Todas as dúvidas. Repara uma coisa. A Europa sente-se... A decisão foi difícil. Foi difícil e vamos ser muito honestos. Foi negativa para a Alemanha, para os Estados frugais e para os Estados que fazem mais fronteira com a Rússia, os Bálticos e a Polónia, que queriam esta solução. Foi menos negativa para os países do Sul. E apareceu o Sr. Macron, o Presidente Macron, a dizer, na conferência de imprensa que fez a seguir, nós estamos a falar aqui uns com os outros, temos que começar a participar nas negociações e para isso eu tenho
temos que falar com o Sr. Putin outra vez. Mas foi ele que deixou de falar com o Sr. Putin. A Europa está-se a esquecer que a Europa se os Estados Unidos e a Rússia não conseguirem chegar a um acordo, a Europa vai ter que falar com o Sr. Putin, não é? Quem é que fala pela Europa com o Sr. Putin? Eu não sei se o Sr. Putin quer ouvir os europeus. Isso é outra coisa. Mas repare, quando há uma negociação, o que é que os Estados Unidos estão a fazer? Estão a tentar ser mediadores. A Europa não tem capacidade para isso, porque a Europa é parte demasiado interessada. O que é que a Europa quer? Vamos tentar ser... Com a aproximação do Sr. Trump ao Sr. Putin, provavelmente também passa a ser parte interessada. O que é que a Europa quer? A Europa, repare, quando a primeira proposta dizia que a Ucrânia tinha que reduzir o exército ou as forças armadas a 600 mil homens, vieram imediatamente os europeus dizer não, queremos 800 mil. Quando a Ucrânia quer armas americanas, a Europa diz imediatamente venham que eu pago. O que é que a Europa quer? A Europa quer transformar a Ucrânia numa buffer zone. E para sermos mais realistas, a Europa quer que a Ucrânia seja o muro que a protege de uma possível invasão da Rússia, ou pelo menos, não digo invasão, mas de uma possível ameaça. Daqui a algum dia, a alguém poder dizer que nós estamos a transformar os ucranianos em mercenários, vai um passo que eu penso que alguém vai dar. General Pinto Ramalho, esta ameaça, esta hipótese da Rússia querer alastrar-se exatamente para fora das suas fronteiras é real, na sua opinião? Quer dizer, quando nós dizemos que a Rússia há 4 anos que não consegue conquistar o Donbass, quer dizer, não é previsível que agora a Rússia venha invadir a Europa e venha invadir os Bálticos, enfim, venha entrar em guerra com a NATO, não é? Eu julgo que há aqui uma narrativa que pode ser, do ponto de vista político, pouco agradável, mas a Ucrânia é aquilo que é. É um Estado, enfim, que está entre os países da NATO e a Rússia, mas a defesa da Europa não está na Ucrânia. A defesa da Europa está na NATO e na manutenção da relação transatlântica, que é bom que não se estrague. Exatamente. E nas capacidades nacionais que devem ser levantadas. Está um bocado estragada já, não é? Pois, mas é bom que, enfim, conjunturalmente... nós que estragamos. E nós também ajudámos. Também tivemos vozes europeias a dizer que era preciso, podíamos desligar A única vez que o artigo 5º foi invocado foi pelos Estados Unidos e nós fomos todos a correr ajudar. Mas infelizmente ainda não foi necessário. E agora ainda não foi necessário na Europa e Trump já nos está a dizer, nem pensem nisso. Isso não é verdade. Ele nunca disse isso. Nunca disse isso. Nunca disse isso. Não terá dito por tantas palavras, mas, mas alguém consegue ler aquela Estratégia Nacional de Segurança e dizer nós aqui na Europa estamos tranquilos que ele vai correr... Dizer quem está a pôr em causa a em NATO socorro dos estónios ou dos lituanos. Trump, a mim parece-me que é ostensivo que é. Quer dizer, quem não está a confiar na NATO neste momento são os europeus porque não sentem que podem confiar nos americanos. E parece-me que é um cálculo bastante razoável. Bem, eu mesmo lendo a Estratégia de Segurança americana, é bom reparar que no interior do documento está a defesa da NATO. Exatamente. Está lá a defesa da NATO e o empenhamento americano na NATO. Isso passou talvez despercebido na leitura, mas está lá. Agora, o que há muito claramente é, em relação à Ucrânia, aspectos que foram ditos de uma forma clara. O Peter Hegseth veio aqui dizer que não havia garantias de segurança para a Ucrânia envolvendo o artigo 5º. E se os europeus quisessem intervir no interior da Ucrânia, faziam por conta própria porque a intervenção não era feita ao abrigo do artigo 5º. Agora, o artigo 5º existe, mas quer dizer, os europeus têm que o acarinhar também. Não podem também ser eles os primeiros a pôr em causa a força jurídica do próprio artigo 5º. Eu sou um defensor intransigente da NATO. Enquanto a NATO existir, é para preservar, é para apoiar, é para realmente fazer tudo para que se mantenha. É a única organização onde existe uma estrutura militar integrada e onde nós temos um comando que comanda forças dos vários países. Na União Europeia isso não acontece. Não acontece, nem sequer forças constituídas existem. É na NATO que se constituem forças, objetivos de forças, e onde os países constituem sistemas de forças nacionais capazes de operarem. É a única organização. Se isso desaparecer, bem, então temos que olhar para a Rússia de uma maneira muito concreta. Agora, tem havido aqui alguma leviandade na forma como isto tem sido tratado? Eu devo dizer que sim. Quer dizer, porque realmente em relação à NATO, assistimos a vários líderes europeus a dizer que, bem, os americanos já não interessam,
já estão desligados, já estão, enfim, portanto temos que organizar aqui assim uma NATO europeia. E mais, quer dizer, até começou a falar em alguns casos que, mesmo nesta atual situação, devia existir um comando de saque europeu. Sim. Quer dizer, isto realmente é uma forma de pôr os americanos fora da NATO. Mas há duas coisas que me parece que, apesar de tudo, é preciso ter em conta. O Sr. General diz que a Rússia nem consegue ultrapassar meia dúzia de quilómetros. Na Ucrânia não vai invadir a Europa. Pelos vistos, os suecos e os finlandeses fizeram um cálculo de segurança diferente porque decidiram aderir à NATO porque acharam que a Rússia era uma ameaça. Não foi por outra razão. Portanto, o cálculo dos suecos e dos finlandeses é que alguma coisa mudou radicalmente para eles subitamente quererem entrar na NATO, coisa que não tinham querido. Mas nós podemos explicar isso. Quer dizer, as ameaças têm duas componentes. As ameaças, capacidades e intenção. E, portanto, as capacidades russas são existentes. É uma potência nuclear, é realmente uma capacidade convencional significativa. E agora, mas há intenção para o fazer? Não havia em relação à Ucrânia. Até à véspera da invasão. Nós vimos. Não havia. Espera. Havia, mas nós dizíamos que não é? Muita gente dizíamos que não, mas havia quem dissesse que sim. Pois, e eu acho que se calhar devíamos confiar. Os americanos diziam que sim. E os bálticos diziam que sim. Só um minuto para clarificar este aspecto. É que, na realidade, tudo indicava que ia acontecer alguma coisa. Porquê? Porque na Bielorrússia estavam milhares de soldados. Mas aí estamos a falar de estar Aliás, como nós, se quisermos fazer aqui um paralelo, na Venezuela, é muito provável que aconteça alguma coisa. E porquê? Porque a estratégia militar americana, à semelhança da Rússia, quando realmente há um desenvolvimento do potencial militar com determinada dimensão, já não é para depois voltar para trás. Mas isso estamos a falar de iminência, não é? Quando estamos a falar de Ucrânia, em relação à Europa... Aqui uma coisa, só um comentário de uma coisa que estava a dizer. É que a estratégia de segurança dos Estados Unidos fala da relação entre a Europa e os Estados Unidos, dizendo praticamente parece que os europeus têm um problema com os russos, como se isso não fosse uma preocupação dos Estados Unidos. Ou seja, comparando até com a estratégia de segurança de Trump, de 2016, há uma diferença substancial. Porque a estratégia de segurança de 2016 dizia que a Rússia era uma ameaça na perspectiva Trump. Agora não é. Portanto, há aqui uma alteração. Mas sabemos qual. Pois é, por isso é que isso faz com que os europeus olhem para a NATO de maneira diferente. Eu sou o maior atlantista que vai partilho completamente. Agora, não posso ignorar que há uma alteração na posição dos Estados Unidos. Mas, naquele plano de 28 pontos, também é dito uma coisa absolutamente extraordinária. É dito que os Estados Unidos mediarão a relação entre a Rússia e a NATO. Está lá dito. Como se os Estados Unidos não fizessem parte da NATO. É impossível que os países membros da NATO olhem para isto e digam isto está tudo como antes e os Estados Unidos mantêm a sua ligação à NATO. Não mantêm, neste momento não mantêm. E se nós não calcularmos isso, daqui a uns anos estaremos a acusar os europeus de terem sido irresponsáveis, estar tudo à nossa frente e não termos pensado no assunto. Sair da NATO não, destruir a NATO não. Mas ignorar esta alteração também não. Rui, como é que tu vês, sentes que a Europa está a ter que assumir que está entregue a si própria ou concordas com o embaixador Martins da Cruz e com o general, de que no fundo é no âmbito da NATO que nós temos ainda que nos sentir mais seguros? Bem, eu vejo que nos últimos 15 anos a Ucrânia passou a estar no centro passou a ser decisiva para a Europa, para a União Europeia de uma maneira como não era. Em 2013, quando o presidente Yanukovych da Ucrânia decidiu desistir de negociar um acordo com a União Europeia e fazer antes um acordo com a Rússia, com a Bielorrússia, com a Arménia, eu lembro-me de, na altura, a alta representante, que era britânica, Catherine Ashton, ir ao Parlamento Europeu e dizer, os ucranianos é que sabem. Um bocado como se isto para a Europa fosse mais ou menos indiferente. Eles escolhem estar mais de um lado ou estar mais do outro, ou seja, durante muito tempo, de facto, a União Europeia tentou que a Ucrânia fosse exatamente isso, o tal Estado tampão. O Ocidente em geral, ao contrário do que diz o Sr. Putin, porque não havia nenhuma intenção de levar a sério qualquer promessa da Ucrânia entrar na NATO, também queria que a Ucrânia fosse um Estado tampão, porque isso era a sua natureza até geográfica. E os ucranianos também, porque a grande maioria dos ucranianos, em sondagem após sondagem, não queriam entrar na NATO, queriam ser um Estado neutral. O que é que se passa entre 2013 e 2014? Os ucranianos saem à rua, os jovens ucranianos saem à rua porque querem um acordo com a União Europeia. Esse é o primeiro despertar. A União Europeia, naquela altura, estava na fossa com a crise da zona euro. Quer dizer, a visão de jovens a sair com as bandeiras europeias para a Praça Maidan em Kiev alterou profundamente a maneira como Bruxelas olhava para a Ucrânia, porque não se via em lado nenhum, na altura, jovens de nenhuma capital saírem para as ruas, ainda por cima com não sei quantos graus negativos, com a bandeira da União Europeia. Bem, depois... A Crimeia foi anexada e depois partes do Donbass, ainda relativamente pouco, ainda sem chegar a Mariupol. E ainda assim, a pressão de toda a gente, franceses, alemães e por aí afora, junto aos ucranianos, foi, entendam-se,
Muita gente disse que eles vão sacrificar a Crimeia e tem que ser, não tem outra hipótese. Sim, a Rússia tem lá tudo Sebastopol. isso mudou, isso foi ultrapassado e neste momento é uma Neste guerra da própria Europa. É muito mais muro do que tampão. Sim. E não é porque a Europa tenha decidido há 15 anos que estrategicamente a Ucrânia ia ser o centro das nossas preocupações. Provavelmente viveria bem sem isso. É porque a realidade no terreno e o facto de, por muito que a gente diga, não faz sentido para Putin invadir, atacar e por aí afora, para muita gente não fazia sentido. E ainda hoje, olhando para o relativamente pouco que ele conquistou da Ucrânia, para uma invasão a larga escala em que tencionava chegar a Kiev, a gente olha para aquilo e diz, não faz sentido do ponto de vista da nossa racionalidade. Acontece, por acaso tenho pena não ter trazido hoje, trouxe para outro programa aqui na SIC. Acontece que a racionalidade não é a mesma. O que eu não trouxe para aqui hoje é tradução de discursos de Putin para latim, que é feita em Moscovo, quer dizer, de uma maneira que não faz sentido nenhum, que basicamente assume Moscovo como antigamente a terceira Rússia, uma potência imperial, na qual algumas das decisões que a Rússia toma, como a da invasão a larga escala da Ucrânia, não fazem grande sentido. Eu não sei se os tanques vão atravessar as fronteiras dos Bálticos, mas sei que já há drones que chegam bastante longe, que aparecem no aeroporto de Copenhaga, pode haver sabotagem de infraestruturas europeias e, portanto, isso faz com que a Europa tenha que levar a sério a sua defesa e levar a sério a sua defesa é a sua defesa própria. Enquanto a NATO durar, enquanto os Estados Unidos não a puserem em dúvida, certamente. Mas nestas coisas, quando a coisa é dura, ninguém confia nos vizinhos para o virem ajudar no momento certo, a Europa tem que ser levada a sério, porque senão ninguém a levará a sério. Mr. Martins da Cruz está a falar da Venezuela. Os Estados Unidos, neste momento, parecem muito mais preocupados com o seu, enfim, jardim, entre aspas, o seu quintal largo, do que a Europa. Isso parece completamente evidente. Sim, é verdade. Deixe-me citar uma frase que eu li há muitos anos do presidente Mitterrand. A política segue os caminhos da geografia. E é óbvio que, para os Estados Unidos, o regresso desta doutrina Monroe significa a criação de zonas de influência, ou seja, o respeito do que os Estados Unidos consideram uma zona de influência. E como é que a Europa fica nisso? Se é uma zona de influência russa, uma chinesa e uma americana? Excelente pergunta, mas é que se os americanos, se os Estados Unidos dizem que a Venezuela é uma zona de influência, estão de certo modo a validar duas coisas. A zona de influência russa na Ucrânia e a zona de influência chinesa em Taiwan. É óbvio, isto é óbvio. Repare, quando se faz uma análise de política externa não se pode ter estados de alma. É aquilo, a gente tem que ver a realidade e tentar. Mas isto também se aplica a Portugal. O que disse o Sr. General, por exemplo, e eu estou inteiramente de acordo quanto ao papel da NATO, porque eu acho que a Europa não tem capacidade para se defender sozinha. A NATO tem um comando europeu com um comandante americano. Se estivesse lá um general alemão, os franceses iam logo dizer, mas porquê é que não é o meu? E os ingleses ou os italianos também queriam. Como é um americano, não há problema nenhum. Nós esquecemos muitas vezes da dualidade portuguesa. De um ponto de vista político e de um ponto de vista económico, nós somos um país europeu. De um ponto de vista geoestratégico, nós somos um país atlântico. Mas que significado é que tem visto do Washington o acordo que a União Europeia conseguiu alcançar em Bruxelas? Ainda não vi nenhuma reação, não sei se já houve reações americanas. O que é que esse silêncio significa? É indiferente? Ou uma prova de força da União Europeia tem algum significado para os Estados Unidos? Não, eu acho que eles estão muito mais interessados. Repara uma coisa, os Estados Unidos, neste momento, podem até estar contentíssimos com a decisão de Bruxelas. Significa que há dinheiro para pagar as armas que os europeus vão pagar para dar à Ucrânia. Portanto, os Estados Unidos estão preocupados com as negociações que vão ter lugar em Miami, que não são, de facto, também temos que dizer o seguinte, ainda não houve verdadeiras negociações formais de paz na Ucrânia. O embaixador acaba de dizer que o interesse dos Estados Unidos é prolongar a guerra, é continuar a vender armamento. Eu não disse isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Repare, os Estados Unidos não estão certamente interessados em que a guerra continue, pondo a Rússia num ponto em que tenha que, por exemplo, utilizar
armas nucleares táticas. Estamos a esquecer de uma coisa, e o Sr. General já referiu isso, a Rússia é a primeira potência nuclear do mundo. Portanto, os Estados Unidos respeitam muito a Rússia. Aliás, o diálogo entre Moscou e Washington é permanente por causa das sensibilidades nucleares, como todos nós sabemos. O que eu penso é que os Estados Unidos, no seu esforço de mediação, ainda não deram a importância que deviam dar à Europa. Digo eu como europeu. Simplesmente nós, europeus, e aqui estou a falar sobretudo na França, na Alemanha, no Reino Unido, cortaram relações com a Rússia. E por isso é que o Macron vem hoje dizer na conferência de imprensa, esta madrugada, tenho que falar outra vez com a Rússia. Se a perguntar, então porquê é que deixou de falar? Sim. Henrique, e se pensarmos na forma como este acordo histórico foi alcançado, apesar de tudo, em menos horas do que se chegou possível que a reunião tivesse que durar, isto significa quê? Que a capacidade negocial da União está a ser apurada neste cenário de dificuldade acrescida? Apesar de tudo, acho que houve alguma capacidade de resolver em curtos espaços de tempo, de facto. Isto é, à entrada pensava-se numa solução. Aliás, o primeiro-ministro belga chegou a dizer que sim, se dermos todos o salto agarrados ao mesmo paraquedas, vamos juntos. Portanto, parecia que esse caminho seria possível. E perante a realidade não ser, foi tirada da cartola uma solução que não parecia possível, porque mesmo quando a Presidente da Comissão tinha dito então podemos ir para um empréstimo, nunca se tinha falado num empréstimo só a 24, nunca se tinha falado em soluções dessas. Portanto, houve ali uma dose de realismo. É aquilo que eu insisto. Eu acho que a União Europeia, ou melhor, os Estados-membros da União Europeia olham para grande parte do problema da mesma maneira. Têm consciência que o problema ucraniano é um problema europeu. E que garantir que a Ucrânia não é derrotada que a sua própria credibilidade também vai decorrer. E portanto, essa consciência, ou seja, a divergência que a Primeira-Ministra Meloni ou que o Presidente Macron têm aqui não é de fundo em relação a esta questão de substância. Eles não pensam diferente sobre isto. Agora, o segundo passo que não foi dado ali foi o de convergência de interesse nacional para interesse europeu. Aí já não foi dado e, portanto, disseram qual é que é a solução que nós temos consciência que tem que ser tomada, mas tem que respeitar esta percepção de interesse nacional. Eu acho que é esta a explicação para o que aconteceu e, portanto, alguma dose de rapidez a resolver. Sim, pior teria sido prolongar ou não ter havido um Conselho Europeu em janeiro resolvemos isto. Isso teria sido desastroso. Nós só, eu insisto, achas que a capacidade negocial do Presidente do Conselho Europeu, que é muito conhecida em Portugal e para nós também é interessante avaliar isso, apesar de tudo, tanto se disse mal do Sr. Michel, achas que isso contou na forma como as coisas decorreram em Bruxelas? Não sabemos, não estamos na sala, há um dado que é preciso ter em conta. O Presidente do Conselho Europeu tem um problema em relação à capacidade negocial de um Primeiro-Ministro, é que não tem nada para dar ou tirar. O Presidente do Conselho Europeu negocia, mas como mediador. Ao contrário até da Presidente da Comissão Europeia, que pode dizer eu tenho aqui uns fundos que posso acelerar, dar ou deixar de dar, tenho aqui uma legislação que posso pôr de uma maneira ou pôr de outra, o Presidente do Conselho Europeu nem sequer tem voto, portanto não tem um instrumento. Agora, pode ter capacidade de sentir a sensibilidade, tem uma equipa muito boa e, portanto, pode ter percebido qual é que era o caminho. E dá-me a sensação que a Alemanha também percebeu que, sendo derrotada parcialmente, tinha aqui uma escapatória, que era esta, ok, há um empréstimo, coisa que os alemães não gostam, mas a responsabilização pelo empréstimo é igual para todos os Estados europeus e, portanto, os não frugais ficam um bocadinho menos protegidos do que habitualmente e, portanto, a Alemanha aí gosta e deixou lá a tal frase de que, se for preciso, podemos ir aos ativos russos. Portanto, é tal coisa de tentar dar a cada um a sua parte. Rui, o facto de nós estamos sempre a falar do Viktor Orbán, mas na verdade houve 3 países que saltaram fora, Hungria, a Eslováquia e República Checa. Isto é conjuntural ou é mais significativo? Não, é muito significativo, porque além da luta entre esferas de influências de que aqui falávamos, temos uma luta entre aliados políticos, uns mais de uma democracia liberal constitucional mais clássica e outros em derivas autoritárias, não é? E, portanto, dentro da Europa também os temos. Como evidentemente nós vemos, mas também não devemos achar que isso é muito estranho. Os Estados Unidos estão completamente fraturados entre Estados azuis e Estados vermelhos, tiveram 50 dias com o governo federal sem ser financiado, isso apesar de tudo na Europa não temos. Nós gostamos muito de nos autoflagelar e também temos que olhar para lá disso. Agora, a questão é, há aquela pergunta que fizeste há pouco, que é, no futuro, nas próximas décadas, vai contar quem? Vai contar a China, certamente, vão continuar a contar os Estados Unidos. A Rússia, por causa do seu potencial perturbador, mais do que o tamanho da sua economia ou da sua população, vai continuar a contar. A Índia provavelmente vai contar. E nós contamos ou não contamos? E nestas coisas, ou se está à mesa ou se é parte do menu.
Se a Europa quiser ser parte do menu, Exatamente. deixa-se estar dividida. E vai sendo comida aos pedaços. Uma Hungria aqui, uma Eslováquia acolá, por aí afora. Se a Europa quiser contar para alguma coisa, aí pensamos, somos 450 milhões, com alguns países aliados, o continente todo, Reino Unido, Noruega, por aí afora, somos mais. Com um acordo com o Mercosul é um mercado de 700 milhões, se em janeiro de facto vier a acontecer. E aí os países que acreditam no multilateralismo são pequenos e médios e querem contrapor essa força aos grandes novos impérios, podem contar para qualquer coisa. Ok. Vamos à primeira página do Expresso. A manchete do Expresso diz-nos que o Estado não sabe quantos são e onde vivem os imigrantes. O INE trava a divulgação e admite rever os números sobre a população. A suspensão cria um vazio estatístico e os dados da AIMA, contestados por autarquias, estão a ser analisados e validados. A foto da capa do Expresso fala-nos de um Portugal distante. Ainda há crianças que levam horas entre a casa e a escola. Este é o primeiro de uma série de 4 trabalhos que o Expresso vai publicar sobre as desigualdades territoriais no acesso a serviços essenciais. Em cerca de 30 concelhos de Portugal continental não há ensino secundário. Jovens no interior chegam a andar 3 horas por dia de transportes para conseguir estudar. Isto é um tema que tem estado afastado da campanha das presidenciais. A capa do Expresso também nos traz notícias sobre a sondagem, a última do ISCTE e do ICS, que diz que Ventura lidera, Mendes e o Almirante em segundo lugar. Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos, como ao Mercosul, só em janeiro. Bom fim de semana. Se voltar. Se voltar. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.